meditar na sua santa e gloriosa palavra. Glória a Deus. Eu sempre digo que é um privilégio quando nós podemos terminar o dia na presença do Senhor nosso Deus, de forma que nós somos privilegiados, porque o dia de hoje estamos terminando na presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos e amigos que, através da internet, também estarão participando conosco, acompanhando a reflexão do dia de hoje, sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto, no seu culto de oração, ensino da Palavra de Deus. Você é bem-vindo às nossas páginas, que Deus possa lhe abençoar grandemente e que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Se você não fez ainda a sua inscrição em nossas páginas, procure fazê-lo o mais rápido possível. AD Belém Atibaia, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Faça a sua inscrição, recomende também aos seus amigos. Nesta noite nós estaremos falando sobre as duas alternativas. Para tanto, estaremos lendo um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é o Salmo de número 1, Salmo 1. Glória a Deus. Eu quero convidar todos para fazermos uma leitura responsiva do Salmo 1. Nós vamos pedir para que o pastor Aparecido nos acompanhe nessa leitura. Eu estarei lendo o primeiro versículo e o pastor Aparecido com todos estarão lendo o verso seguinte e assim, alternadamente, nós estaremos fazendo a leitura da santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus no Salmo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos por e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido no Salmo 1, e um texto muito lido, bastante meditado da santa e gloriosa palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. E Deus sempre fala conosco através da sua palavra. E veio ao meu coração esse texto tão conhecido para uma rápida reflexão no dia de hoje, na noite de hoje, falando sobre as duas alternativas. E esse tema que eu dei a esta reflexão de hoje, ele vem expressar realmente a realidade da vida humana no relacionamento com Deus. Não existem três alternativas. Não existe uma alternativa intermediária. Existem duas alternativas. Ou você serve a Deus, ou você tem compromisso com Deus,
ou você não serve a Deus, não tem compromisso com Deus. Glória a Deus. Não existe a alternativa intermediária. É bem verdade que existem algumas filosofias por aí que procuram tentar maquiar esta realidade. Isto nada mais é do que uma ação do inimigo das nossas almas. Porque à medida que alguém perde o seu tempo ou fica enganado, pensando que tem uma alternativa intermediária, ele está sendo enganado pelo inimigo para ir para a perdição eterna. Isso é um assunto muito sério, glória a Deus, muito sério mesmo, aleluia. E nós precisamos encará-lo com a seriedade que o assunto merece. Quando nós começamos a analisar as filosofias, as opções que o inimigo traz através de diversas filosofias, ele ensina ou ensinou-se por aí que o homem ele poderia alcançar ainda o caminho dos céus depois que ele partisse desse mundo. É aquela teoria, aquele ensinamento que fala do purgatório. O homem, se ele não conseguir, não assumir o seu compromisso de servir a Deus, ele vai para um lugar chamado purgatório. E lá ele vai ficar purgando os seus pecados. Alguém aqui na terra vai interceder por ele. E depois de lá, ele vai para os céus. Infelizmente, essa é um grande engano, uma grande arma do inimigo para impedir que você tome a decisão agora. Aleluia, porque a sua decisão tem que ser agora. A sua decisão ninguém pode tomar no seu lugar. É você que tem que tomar essa decisão. Aleluia, é uma decisão individual. Aleluia. A palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Aleluia. É bem verdade que quando nós começamos a pensar nessa decisão que precisa ser tomada imediatamente, muitas vezes nós nos paramos diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, que são reais na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Temos sim as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas eu quero dizer para você que o que Deus espera de você, não é que você seja perfeito. Eu gosto muito de citar aquele texto bíblico que o salmista diz que quando Deus olha para nós, Ele lembra-se que somos pó. Aleluia. Então o seu Deus sabe que você não é perfeito. Mas quando você toma a iniciativa de aproximar-se dEle, Ele estende as mãos em tua direção. Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar nas suas fraquezas. Há um outro texto bíblico que diz que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, às vezes até com gemidos inexprimíveis. Quando a palavra de Deus fala de gemidos inexprimíveis, ela está dizendo que às vezes nós não temos palavras, não temos vocábulo suficiente para expressar o sentimento do nosso coração. Mas o Espírito de Deus faz esse trabalho por você. Esteja na presença de Deus. Tome a decisão de servir a Deus. Aleluia, de ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Aleluia. E Ele vai cuidar de você. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Existe uma outra filosofia muito difundida aí pelo mundo. Nós poderíamos citar várias. Eu vou ficar só nessas duas por causa da exiguidade do tempo. Mas essas duas, elas resumem, porque elas se desdobram em muitas outras, ela resume praticamente todas as filosofias existentes no mundo. Essa outra filosofia diz o seguinte: olha, se você não conseguir servir a Deus, ter um compromisso com Deus, você vai ter a oportunidade de voltar outras vezes.
E você vai voltar quantas vezes forem necessárias até você se aperfeiçoar. Aleluia. E esta afirmação, ela pode muitas vezes trazer algum consolo, algum conforto, aleluia, para alguém que não quer assumir o compromisso de servir a Deus. Aleluia, porque ela dá para você uma perspectiva. Se eu não conseguir, eu vou voltar outra vez, eu vou conseguir. Nessa filosofia, dá a impressão que o homem vai voltando, vai se aperfeiçoando. Mas o que a realidade mostra é que o homem não tem se aperfeiçoado, muito pelo contrário. O homem tem se deteriorado a partir do momento, em função do desenvolvimento do homem, as gerações, e a palavra de Deus diz isso, que o homem sem Deus vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Surgem cada dia novas técnicas, novas formas, novas maneiras do homem se envolver e se enganar cada vez mais. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então não há um aperfeiçoamento da humanidade, pelo contrário, há uma deteriorização do ser humano à medida que o tempo vai desenvolvendo. Então essa teoria que fala que o homem volta, que o homem vai reencarnar, quantas vezes forem necessárias, ela pode trazer um alívio para aqueles que não querem ter um compromisso com Deus, mas infelizmente não é verdade. Não é verdade. Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro, e você pode ler essa parábola que está na palavra de Deus. E diz que o rico e o Lázaro morreram. Aleluia. O Lázaro foi levado ao seio de Abraão, e o rico foi levado para o Hades, e ali ele estava sofrendo. E no seu sofrimento, ele fez um pedido, dizendo: ó meu pai Abraão, mande que alguém vá dizer para os meus irmãos que aceitem a palavra de Deus, para não vir sofrer aqui onde eu estou sofrendo. E a resposta foi essa: olha, quem está aqui não passa para lá. Aleluia, não há essa possibilidade, nem para dar um recado. E eu quero aproveitar para deixar um alerta, porque entre essas filosofias, um desenvolvimento de uma dessas filosofias fala que mortos vêm trazer mensagem para pessoas vivas. Isso não é verdade. Aleluia. Quem partiu para a eternidade está aos cuidados de Deus, e Deus não permite de forma alguma. Aleluia. O que o Deus disse para o rico: olha, lá na terra tem Moisés, os seus profetas, que eles ouçam a ele. Aleluia. E diz ainda: se eles não ouvirem Moisés, os seus profetas, muito menos vão crer que alguém vai daqui para lá levar uma mensagem. Então, essa filosofia não é verdadeira. Dizem os adeptos dessas filosofias que João Batista, com base na Bíblia, dizem eles, nós não vamos entrar nesse assunto, porque não dá tempo, nosso tempo não permite isso, mas eles dizem com base na Bíblia que João Batista seria uma encarnação de Elias. E você vai ver na própria Bíblia Sagrada, quando alguém perguntou para João Batista: quem é você? Aleluia, você é o Cristo? Eu não sou. Você é Elias ou um dos profetas? Ele disse: eu também não sou. Quem é você? Eu sou a voz do que clama pelo deserto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, isto não é verdade. Aleluia, a verdade é esta: só existem duas alternativas, e quem toma a decisão de qual é a alternativa que você vai seguir é você mesmo, sou eu, é você, somos nós. Nossos pais, nossos familiares, nossos amigos jamais poderão tomar essa iniciativa por nós.
E se partirmos para a eternidade, jamais eles poderão inverter ou mudar a nossa situação. Aleluia, porque, aleluia, não há como interceder por aqueles que já partiram, porque eles partiram com a sua situação já definida, em função da alternativa que eles tomaram antes de partir para a eternidade. Então, só existem duas alternativas. E o texto sagrado que nós lemos fala dessas duas alternativas. O primeiro versículo do Salmo 1 diz: bem-aventurado, aleluia, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Então, para você tomar essa alternativa não é uma teoria, aleluia, não é uma teoria, não, eu escolhi essa alternativa, não, essa alternativa é uma decisão que parte do seu interior, parte do seu coração, aleluia, essa alternativa te leva a uma maneira de viver diferente daqueles que não tomaram essa alternativa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu gosto de citar um exemplo de uma literatura, aleluia, que foi distribuída, talvez ainda exista por aí, aleluia. É um folhetozinho que ele é formado com duas folhas, uma folha dobrada, e na capa da folha está dizendo, abra esse livro, abra esse folheto, e lá dentro está escrito o que você deve fazer para não alcançar a vida eterna. E a pessoa abriu o folheto, quando abria não tinha nada escrito lá dentro. E depois na outra contracapa estava escrito, é isso mesmo, você não precisa fazer nada para ir perder a salvação, para ocupar a alternativa da perdição eterna. Você não precisa fazer nada, basta você se acomodar na sua vida, como você está vivendo, no dia a dia da sua vida, e não dar ouvido à palavra de Deus, aleluia, não dar valor ao sacrifício de Cristo realizado ali na cruz do Calvário, aleluia, basta você se omitir, basta você se acomodar. Por isso que o Senhor Jesus disse, porfiai, quer dizer, lutai, esforçai, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, o salmista, Deus usa o salmista dizendo, é bem-aventurado aquele que toma essa alternativa, que escolhe o caminho. Aleluia, escolhe a alternativa da vida eterna. E como é que eu faço para escolher? Aleluia, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia, você não pode, aleluia, querer receber conselho de quem não serve a Deus, de quem não tem compromisso com Deus, aleluia, de quem não tem uma vida consagrada ao Senhor. Não, você não pode. É bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia, eu sei que as horas estão passando, eu já tenho que encerrar, aleluia, mas lá no final do Salmo, lá mais adiante no Salmo, ele diz, olha, em vez de você andar no conselho do ímpio, aleluia, tenha prazer na lei do Senhor, medite na sua lei de dia e de noite. O que ele está dizendo? Para eu não andar no conselho dos ímpios, eu tenho que abraçar a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que meditar na palavra de Deus, eu tenho que saber o que Deus me aconselha através da sua santa e gloriosa palavra. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Vai ter muita gente te aconselhando, aleluia. Para que isso? Para que vida de santidade?
Para que consagrar a sua vida para servir a Deus? Isso é coisa do passado. Aleluia. Nós vivemos num mundo diferente, num mundo moderno, o mundo evoluiu. A palavra de Deus está dizendo, não seja bem-aventurado. Deixe o conselho do ímpio de lado e mergulhe na palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aleluia. O caminho de quem serve a Deus é diferente. Você não pode andar pelo mesmo caminho, nem tampouco parar no caminho dos pecadores. Eu gosto muito da precisão da palavra de Deus, porque às vezes você é obrigado a andar por determinado lugar, mas você não pode parar ali. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não pode parar ali, não se detenha, não. Aleluia. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, lá no meu trabalho está cheio de ímpio, tantas coisas. Trabalhe lá, mas não se detenha no caminho dele. Siga o seu caminho, servindo a Deus, adorando a Deus. Não importa se eles vão te criticar. Aleluia. Não se detenha no caminho dos pecadores. Aleluia. Tem coisas que até ouvir, diz a palavra de Deus, é abominável. Aleluia, não dê ouvido não, deixa eles lá, eles não querem ter compromisso com Deus, continue servindo a Deus, lá na escola, lá no seu bairro onde você mora, a sua vizinhança, não se detenha no caminho dos pecadores, aleluia, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aleluia, glória ao nome do Senhor. E aí vem outro versículo, antes, tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando você fizer isto, diz o texto sagrado, você será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Aleluia, que dá o seu fruto na estação própria. Aleluia, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Quando você resolve escolher a primeira alternativa, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas as horas se passaram, nós temos que encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero dar uma pinceladazinha na outra alternativa. Diz assim o verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Os ímpios, aqueles que não são bem-aventurados, não escolhem essa primeira alternativa. Aleluia. Eles podem até ter sucesso em algumas coisas na sua vida, mas eles são como, aleluia, são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Glória a Deus. A expressão bíblica diz, eles não subsidirão. Aleluia. Não subsistirão no juízo. Essa expressão, não subsistirão no juízo, ela está dizendo o seguinte, olha, às vezes ele pode até ocupar uma posição importante. Ele pode, às vezes, até por algum período, por algum tempo, enganar alguém, mas não terão estabilidade ali. Aleluia. Eles podem até congregar na congregação do justo, mas não permanecerão na congregação do justo. Aleluia. Quando não há um compromisso com Deus, você pode enganar com palavras por algum tempo, mas não continua, não persiste. Não consegue vencer o juízo, não subsistirão ao juízo. Aleluia.
você não terá estabilidade na sua vida espiritual. Pode ser religioso, pode frequentar alguma igreja, aleluia, mas não permanecerá, aleluia, glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque não tem prazer na lei do Senhor. Aquilo que ele fala não expressa a realidade da sua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos entender que na verdade só existem duas alternativas. E eu vou voltar a dizer o que eu já disse aqui, aleluia. A primeira alternativa, você tem que escolher, você tem que decidir, porfiai por entrar pela porta estreita. A segunda alternativa, não precisa fazer nada, basta você se acomodar, aleluia, você já estará tomando a segunda alternativa. Por que eu encerro a minha reflexão falando isto? Porque existem alguns enganados pelo inimigo que diz: não, Deus conhece, sabe, eu sei que Deus é misericordioso, lá no finalzinho Ele vai ter misericórdia de mim, aleluia. Não, Deus é misericordioso realmente, e é por isso que Ele está falando com você agora. Tome a sua alternativa, escolha a sua alternativa agora, aleluia, para que a misericórdia de Deus possa estar sobre a sua vida. E o que é essa misericórdia? A misericórdia de Deus é que Ele vai te ajudar nas suas fraquezas, é que Ele vai te dar condições para vencer aquilo que você por si mesmo não tem condições de vencer. O inimigo, e às vezes muitas pessoas são enganadas, dizendo assim: não, eu quero servir a Deus, mas eu vou esperar um pouco, eu não quero ser como fulano, cicrano, não, eu quero primeiro colocar a minha vida em ordem. Não, você tem que aceitar Jesus, você tem que vir para Ele, porque quem transforma é Ele, quem liberta é Ele, é a misericórdia dEle que vai trabalhar na sua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor. Você vai apenas tomar a decisão: eu quero servir ao Senhor, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte e poderosamente em seu coração, que esta mensagem pode ir de encontro com a ansiedade da sua alma. Se você foi abençoado com a mensagem, com a reflexão de hoje, não esqueça, encaminhe um link, recomende as nossas páginas para os seus amigos, aleluia, para que eles também possam participar conosco e também possam ser abençoados com esta mensagem. Faça a sua inscrição, recomende a sua inscrição dos seus amigos em nossas páginas, AD Belém Atibaia, YouTube, Facebook, Instagram, e lá você vai encontrar muito material para o seu crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.